No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vou ler mais uma vez. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Tome seu assento. Diz para quem está perto de você, não conversa comigo mais agora, que eu quero ouvir a palavra. De todos os livros da Bíblia, o evangelho escrito por João é o evangelho que mais foi traduzido para todos os idiomas. O evangelho de João, ele é uma preciosidade. O evangelho de João, cada versículo dele, João escreveu com a plena certeza e convicção de qual era o objetivo, do que ele queria defender. Por isso, cada um dos seus 21 capítulos e 879 versículos são escritos de forma muito bem pensada para defender uma realidade. O Evangelho de João, ele foi escrito no final do primeiro século. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, haviam sido escritos pelo menos 20 anos antes. Ou seja, durante mais de 2 décadas, os evangelhos já percorriam as igrejas e eram evangelhos já muito lidos e conhecidos a respeito de Jesus. Mas, no final do primeiro século, João não escreveu só por escrever. A igreja, ela foi devastada por uma heresia grega chamada gnosticismo. A base do gnosticismo é o dualismo. O dualismo, ele prega que a matéria, o corpo, é essencialmente má. A matéria é essencialmente má. E o espírito é essencialmente bom. Logo, se o corpo é essencialmente mau, e a matéria é má, e o espírito, esse é puro, Jesus, que viveu entre nós e encarnou num corpo humano, então ele não poderia ser Deus, uma vez que o corpo é essencialmente má. A grande realidade é que essa filosofia, que vem desde Alexandre o Grande, ela foi ela invadiu a Igreja de Cristo, trazendo grandes dúvidas, porque essa doutrina, ela nega basicamente aquilo que é o pilar da nossa fé. Ela nega a criação de Deus, a encarnação de Jesus e a ressurreição de Jesus. Logo, para os gregos era impossível que esse Jesus era de fato Deus. Desta forma, começa-se então a negar que Jesus era de fato Deus. João, então, diante desse contexto e dessa realidade, ele pega pena e papel para escrever uma tese com base na verdade. João é o evangelho que mais cita a palavra verdade. O evangelho de João, ele é escrito para provar que Jesus é verdadeiramente Deus, mesmo tendo sido verdadeiramente homem. Quando ele pega a pena para começar a escrever, eu acredito que as cortinas da eternidade são abertas sobre João. A inspiração do Espírito Santo toma conta da vida daquele homem, e ele acende a luz no palco da história humana. Então, ele não vai falar de genealogia, ele não vai falar de nascimento de Jesus, ele não ia escrever o evangelho para isso. Para isso nós temos Mateus, Marcos e Lucas que tratam isso detalhadamente. João, a primeira frase que ele escreve é essa que está aí no telão da igreja. Ele já começa assim, ele diz, no princípio era o Verbo, uma menção a Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus,
e o verbo era Deus. Ponto. Ele já parte desta convicção, ele já parte desta certeza. Observe que o verbo ser aí, ele está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. O que ele quer dizer com isso? Que no princípio Jesus já existia. Que o verbo pré-existe ao começo de todas as coisas, a criação. E se ele pré-existe ao começo de tudo, significa que ele é eterno. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. A eternidade, ela é um atributo daquele que é Deus. É por isso que no Salmo 90, versículo 2, diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. Pastor, como explico a eternidade? Se você pegar 1 milhão de anos e tirar um ano de 1 milhão de anos, já não teremos mais 1 milhão de anos. Teremos 1 milhão menos 1. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, a eternidade continua sendo eternidade. Porque a eternidade, ela não é medida por tempo humano. Ela não é medida pelo seu relógio. A eternidade está fora do tempo humano. O tempo humano, o Cronos, esse sim pode ser medido. Mas o tempo de Deus, o Kairos, esse não se mede. Por isso que é difícil de compreender. Por isso que é difícil da mente humana alcançar. A eternidade não é, então, tempo. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E se Jesus é eterno, Ele é Deus. Quem entendeu isso até aqui, diga amém. A Bíblia vai dizer aí que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, Jesus estava com Deus, Jesus estava no princípio com Deus, Jesus é Deus. A gente tem que entender que está falando da mesma essência, da mesma pessoa. Ele não está citando que Jesus é menor que Deus, não, é o mesmo. Ele não está citando que Jesus é apenas maior que anjos e homens, não. Jesus é Deus, Deus de Deus, mesmos atributos, mesma substância, realizando as mesmas obras. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim: com respeito a Jesus, você só pode ter 3 conclusões. Ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem disse que ele era, então ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou que era, então ele é um louco. Mas se Jesus é quem ele disse que era, então Jesus é Deus. Jesus é Deus. João capítulo 14, versículo 9, Jesus diz assim: quem me vê a mim, vê ao Pai. João capítulo de número 10, versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Alguém, ao longo da história humana, se levantou e disse: não, o que Jesus foi um profeta. Outro se levantou na história, durante a história humana, e disse: não, Jesus foi um mestre moral. Outro na história humana diz: não, Jesus foi um espírito de luz ou um iluminado. Mas não Deus. Querido, se ele foi um profeta, um mestre moral, um iluminado apenas, então ele deixou de ser todos esses adjetivos que acabo de dizer, porque ele era um mentiroso. Ele nunca disse que era um profeta, que era um mestre moral ou que era um iluminado. Ele sempre deixou nítido, claro, como essa luz que está acesa em cima de mim: eu sou Deus. Então, nessa noite, que é uma noite de Santa Ceia, nessa semana tão importante, o foco da minha palavra aqui não é você, não é a sua vida e nem aquilo que você está vivendo. O foco da minha mensagem aqui é única e exclusivamente para falar daquele que é Deus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é o teu Redentor, que vive, que está aqui nessa noite no nosso meio. Quem entende isso, diga amém. Diante desse Jesus, a nossa única resposta só pode ser a resposta de Tomé, em João capítulo 20, versículo 28, quando ele encosta no lado de Jesus, depois que Jesus havia sido ressuscitado, e ele cai aos pés do Senhor Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Jesus estava no princípio, ele era o verbo. Olha o que diz o versículo 2, coloca lá por favor o versículo 2.
Versículo 2, para mim, por favor. Ele estava no princípio com... Vamos juntos, gente. 1, 2, 3. Ele... Que princípio é esse, gente? Quando Deus criou os céus e terras, Jesus estava lá, não apenas assistindo, mas fazendo, porque Jesus é Deus. Provo isso com o versículo de número 3. Vamos para o próximo. Diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso nos leva a 4 conclusões extremamente rápidas a serem tiradas. Primeiro, a matéria não é eterna como pregava os gregos. A matéria foi criada por Deus. A matéria não cria a si mesmo. Alguém fora da matéria, independente da matéria, maior que a matéria, criou a matéria. Quem criou a matéria? Deus. Segunda conclusão que eu chego, que esse mundo não veio a existir por geração espontânea. Esse mundo não deu a luz a si mesmo. Esse mundo não veio, passou a existir com iniciativa própria. Esse mundo foi criado e foi criado pelo verbo de Deus. Terceira conclusão, este mundo não é fruto de uma mega explosão cósmica. O Big Bang não tem apoio da verdade. Sabe por quê? Porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem. Logo, nós temos a plena convicção de que este mundo foi criado por um Deus. É mais fácil eu acreditar que se eu pegar 1 bilhão de letras e jogar para cima e ela cair uma enciclopédia pronta e fechada, do que eu acreditar que o mundo veio de uma desordem ou de um caos. É mais, eu vou até falar uma verdade aqui, tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. Tem que ter mais fé para acreditar que nós viemos do caos, da desordem, do que para acreditar que esse mundo foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas. Deus colocou o planeta Terra no lugar exato que tem que estar. Se tivesse um pouco mais para lá, a gente era torrado pelo sol, queimado pelo sol. Se fosse um pouco mais para cá, a gente era congelado. Mas não, Deus colocou todas as coisas em ordem, porque Deus é Deus, continua sendo Deus, e é Deus que criou todas as coisas. Finalmente, uma 4ª conclusão: esse mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões e milhões e milhões de anos, como prega Charles Darwin na sua publicação Origem das Espécies de 1859. Não. Queridos, o criacionismo nem é um artigo de fé, é um artigo de ciência. Até os cientistas concordam que aquilo que existe foi criado. Então, para nós fica fácil, porque nós cremos que pela fé, aquilo que foi criado por Ele. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Porque Jesus é Deus. Pastor, que Jesus maravilhoso é esse? Qual é o tamanho desse Deus tão maravilhoso? Querido, quando Isaías vai escrever o livro do profeta Isaías, ele vai profetizar, ele faz algumas menções ao poder e ao tamanho desse Jesus, e ele cita coisas no livro de Isaías tão preciosas. Ele diz que esse Deus mede as águas da terra na concha das suas mãos. Vá até o Pacífico com um baldinho e tenta esvaziar o Pacífico para ver quanto tempo você vai levar. Ele mede todas as águas da terra na concha das suas mãos. Ele mede o pó dos montes em balança de precisão. Ele mede todos os céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, com o palmo das suas mãos. Ele espalhou as estrelas no firmamento, deu um nome a cada uma delas e as chama todas pelo nome. Ele olha para as nações e vê as nações como uma gota de água dentro de um balde, como um pó da terra, porque Ele está acima de todas as coisas. John Wilson, ele descobriu e passou a afirmar então, depois de um estudo de uma vida toda, que os nossos olhos, os olhos que vocês estão me enxergando aí, tem 2 milhões de fios duplos e encapados.
E se um só não fosse encapado, dava um curto-circuito e você ficava cego na hora. Isso não é resultado de milhões e milhões de anos. Isso é resultado de um Deus poderoso que está sentado no trono do universo, que controla todas as coisas da sala do governo deste mundo. Ele criou você e Ele me criou. Eu gosto do estudo do Marshall Nurenberg, o Prêmio Nobel de Biologia. Ele descobriu que nós temos 60, grave esse número, 60 trilhões de células, e que cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, que traz todos os seus genes, seus dados genéticos. E se a gente esticar a fita genética de todas as nossas células em linha reta, nós temos 102 trilhões de metros, que dá para dar a volta no sistema planetário. Esse é o seu corpo, não foi criado do acaso, mas veio de um Deus poderoso, que pode, que faz, que é, que realiza e que trabalha por aqueles que nele esperam. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A nossa vida vem dele. Está no versículo seguinte, versículo de número 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tudo que existe no universo só existe porque recebeu vida de Jesus. Os anjos, os homens, seres criados, tudo no universo recebeu vida dele. Pastor, e Deus passou a existir quando? Deus não passou a existir, Deus é pré-existente. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Eu estava tentando explicar a eternidade aqui agora para você, mas Jesus é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade, Ele é autoexistente e Ele dá vida a todos. O simples fato de você estar aqui vivo me ouvindo é um milagre. O simples fato de você estar vivo aqui me olhando é porque Ele tem te dado a vida. Eu gosto daquilo que Paulo prega em Atenas, e quando chega em Atos capítulo de número 17, versículo 28, Paulo diz assim: porque nele, em Jesus, nós existimos, nos movemos e vivemos. Ele é quem nos dá a vida. Se Jesus ligar a torneira do teu oxigênio, você cai na terra e vira pó. Mas é Ele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Versículo de número 5, ela vai colocar ali para nós: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Gente, não tem como compreender o que eu estou pregando, a menos que entre um facho de luz dentro do seu entendimento, a menos que caia as escamas dos seus olhos, a menos que a sua mente amanheça nessa noite, você não consegue compreender o que eu estou pregando. Por quê? Porque trevas não compreendem, diz ali, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a luz jamais terá medo das trevas, e é isso que enlouquece as trevas, porque quando a luz chega, as trevas vão embora. E a Bíblia diz que Jesus é a luz que ilumina o homem. Onde Jesus chega, as trevas vão embora. Onde Jesus chega, as trevas da ignorância, da incredulidade, da idolatria, da feitiçaria, dos vícios são dissipadas, porque onde a luz chega, as trevas vão embora. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que muda, aquele que restaura, e aquele que está aqui nessa noite para falar contigo. Que Jesus mais maravilhoso. Quando a gente lê João, capítulo... Essa semana você vai ler João capítulo 1, tá? Dever de casa. Quando você lê João capítulo 1, do versículo 1 até o 5, João, nós chegamos aí agora no 5, João está aprovando uma tese. Qual é a tese? Jesus é Deus. Essa é a tese. E até aqui, do versículo 1 ao 5, ele provou que Jesus é Deus de duas maneiras. Primeira, Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Segunda, Jesus é Deus porque faz as mesmas obras de Deus. Diante disso que eu preguei até aqui, é impossível. Você não deveria nem ter vindo aqui, hoje nessa noite. Porque uma vez que você veio, você precisa tomar uma decisão.
É impossível ouvir o que eu preguei aqui, até este momento, e não tomar uma decisão. Se Jesus é tudo isso que eu preguei até agora, não tem como ficar neutro em relação a Jesus. Você precisa tomar uma decisão. Nunca se esqueça disso. Você é escravo da sua liberdade de decidir. A única coisa que não dá para fazer diante disso que eu estou pregando é não tomar uma decisão. E alguém diz para mim assim: pastor, é que eu estou indeciso. A própria indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Então também é uma decisão. Com Jesus, gente, quando se trata de Jesus, daquele que eu estou pregando aqui nessa noite, ou você se decide por ele, ou você é contra ele. Não tem muro no mundo espiritual para você ficar em cima. Não tem meio termo. Não tem neutralidade. E quem disse isso? O próprio Jesus, Mateus 12:30. Ele diz assim: aquele que não é comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então o próprio Jesus, ele menciona essa impossibilidade de não tomar uma decisão diante do Senhor. E é aqui que o diabo mais trabalha, te colocando numa posição que você se considera confortável, onde você pode usufruir das coisas do mundo e usufruir das coisas de Deus. Gente, isto não existe. Jesus contou uma parábola dizendo, a parábola dos dois senhores. Ninguém pode servir a um e servir ao outro ao mesmo tempo. Sabe o que isso significa? Que não existe desempregado no mundo espiritual. Não existe desempregado no mundo espiritual. Ou você está servindo a Jesus, ou você está servindo o inimigo. Não existe neutralidade. Não existe em cima do muro. Ou toma-se uma decisão, ou não se toma essa decisão. Agora, o fato de não tomar uma decisão por Jesus, já te empurra para um outro senhorio, para outra ordem que vai operar sobre a sua vida. E João sabia tanto disso, que a partir de agora, aqui, na sequência do versículo 5, agora a partir do 6, ele vai mencionar 3 decisões com relação a Jesus. A primeira, a de João Batista. A segunda, a dos que negam Jesus. E a terceira, daqueles que recebem a Jesus. Tudo aí no capítulo de número 1. A primeira, de João Batista, está aí no versículo 6, 7, 8 e 9. Acompanha comigo. Houve um homem. É a sequência do texto, gente. Enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João não era luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Preste bem atenção nisso que eu vou falar, redobre sua atenção. De Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, até Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, teve uma parada de 400 anos. Esses 400 anos tinha igreja, tinha sacrifício, tinha templo, mas Deus não falava. 400 anos ficou no mais absoluto silêncio. E o silêncio foi rompido por este homem, João Batista, que se levantou, um homem estranho, que se vestia estranho, que pregava no lugar estranho, que comia coisa estranha. Por quê, pastor? Porque ele se vestia de pele, ele comia mel do deserto e ele só pregava no deserto. E a Bíblia diz que as multidões convergiam para ouvi-lo no deserto. E era no deserto que João pregava um batismo de arrependimento, dizendo que eles deveriam se converter, porque era chegado o tempo do Senhor no momento da sua história. E a Bíblia vai dizer então que o diabo lança uma isca para João Batista. Qual é a isca? A multidão olha para ele e diz assim: não seria por acaso tu, o Cristo? Isso é uma isca. Porque se eu estou pregando no deserto e vem multidões e multidões me ouvir, eu poderia pensar, ou João Batista poderia pensar: nossa, eu sou o cara mesmo, hein? Agora eu sou o top. As multidões vêm me ouvir aqui no deserto, porque aqui é bom. Não, querido. João Batista não caiu nessa isca do diabo.
João Batista vai deixar isto bem claro. Ele diz: não, senhores, eu na verdade vos batizo com água, mas aquele que está vindo aí é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de desatar as amarras da sua sandália. Ele não vos batizará com água, vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. A população fica tão perturbada que os escribas, os fariseus, os levitas mandam mensageiros e perguntam: então quem tu é? E aí João Batista responde: eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Eu vim para preparar o caminho daquele que é maior do que eu e está vindo e está chegando. Querido, João Batista, ele veio a este mundo para ser a voz do que clama no deserto, para anunciar que Jesus havia nascido e estava entre nós. E a igreja, pastor? A igreja é a voz do que clama no deserto nessa geração, para dizer que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós somos também a voz do que clama no deserto. Então, pastor, qual que é a decisão que João Batista tomou em relação a Jesus? Dar toda a glória a Ele. Tudo que tenho, glória a Ele. Tudo que sou, glória a Ele. Tudo que existo, glória a Ele. Tudo que chegou na minha mão, glória a Ele. A minha casa, glória a Ele. Toda a glória é dEle, toda a glória é dEle, toda a glória é dEle. E quando João Batista estava preso, lá em João capítulo 3, versículo 30, e preso, prestes a ser condenado, ele grita de dentro daquelas prisões, dizendo: importa, é necessário que Jesus cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Sabe o que é isso? A glória é dEle, tudo que sou é dEle, tudo que tenho é dEle. Ele que cresce, Ele é maior, Ele é melhor. Jesus é Deus. Primeira decisão: dar glória a Jesus. Segunda decisão, que João escreve no texto, vai no versículo de número 10 e 11. Estava no mundo. Quem estava no mundo? Jesus. O mundo foi feito por Ele, porque Ele é Deus. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o. Ele veio para os judeus, o povo da promessa, mas eles não o receberam. Tudo apontava para Ele desde o Velho Testamento. Tudo apontava nas Escrituras para Ele. Todas as profecias do Velho Testamento se cumpriram em Jesus. Tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. O tabernáculo, as profecias, as festas, os sacrifícios, tudo. Mas se isso não bastasse, todo o Velho Testamento apontar para Jesus, ainda eles tinham aquilo que Jesus fazia. Os cegos viam, os surdos ouviam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam, e Ele pregou o evangelho do reino a toda criatura. Mas o texto diz: não o receberam. E o que é pior, até hoje o povo de Israel continua esperando o Messias, que já veio há mais de 2000 anos atrás. Se você for a Israel, lá no Muro das Lamentações, eles ficam dando tapa no muro, clamando, gritando, chorando para que Deus envie o Messias. Mal sabem eles que o Messias já foi enviado. Todas as evidências, gente, hoje aqui nessa noite, estão apontando para Jesus. Então você que está aqui me ouvindo, não tape os ouvidos à voz da graça, porque senão pode se cumprir aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você é indesculpável, só por ter ouvido esta mensagem aqui, estar ouvindo esta mensagem. Diante do Senhor, você não tem mais desculpas. Você sabe que Jesus é Deus, morreu por você, e você precisa tomar uma decisão. Finalmente, e aqui eu amo, como eu amo a palavra de Deus, dá vontade de comer essa palavra de colher. E aqui entra a parte que eu mais amo, que é o mas. Mas o quê? Ele faz o contraponto entre aquilo que ele estava falando de negativo e agora ele vai trazer o positivo. Vamos para o próximo versículo. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quem, pastor? Todo mundo, gente.
Todo judeu, todo gentil, todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, todo velho, todo doutor, todo analfabeto, todo branco, não importa se é branco, se é amarelo, se é pardo, se é negro, não importa, todos daqui, todos dali, todos dalém, todos os que receberem serão feitos filhos de Deus. E esse versículo aqui, ele destrói uma tese que nós temos na sociedade, de que todos são filhos de Deus. Não são. Porque ser filho de Deus não é algo natural. Porque se fosse algo natural, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Mas a todos quanto o receberam, gente, isso aqui é Bíblia. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não importa, você é filho de Deus. Não importa se você estiver passando por todas as aflições nesse mundo, você é muito mais rico do que você possa imaginar, porque você tem uma herança eterna. Eu não sei se você já leu a história do John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário que este mundo já teve. E na sua morte, um curioso foi lá no dia do velório, e ele sabia quem era o contador do John Rockefeller, e ele encosta no contador do John Rockefeller e fala assim, e pergunta para ele, deixa eu te fazer só uma pergunta, eu sei que você é o contador do Rockefeller, então me diga, quanto Rockefeller deixou? E o contador tomou um susto, porque nunca tinha visto aquele rapaz, respondeu de bate-pronto, disse, rapaz, você não vai acreditar, ele deixou tudo. O rapaz queria um número, e ele deu tudo. Ele deixou tudo. Você sabe por quê, gente? Porque em caixão não tem gaveta, e em velório não tem caminhão de mudança. Mas quem é filho de Deus tem uma promessa de uma herança depois da morte, uma herança eterna. Aplauda esse Jesus que é o dono da herança. Os filhos de Deus, versículo seguinte, não nasceram do sangue, nem nasceram, versículo seguinte, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Claro, filho, você não é filho de Deus por causa do sangue, os quais não nasceram do sangue. Sabe o que isso significa? Que ser filho de Deus não é algo hereditário. Ser filho de Deus, então não importa se a sua mãe é crente, não é por causa disso que você vai para o céu, não. Por quê? Porque não nasceram do sangue, não é hereditariedade. Ser filho de Deus é quando você nasce de cima, do alto, o novo nascimento, o nascimento no Espírito. Segunda coisa diz aí, nem é da vontade da carne. Sabe o que isso significa? Que ninguém tem competência para se autodeclarar filho de Deus. Somente Deus pode te declarar o seu filho. Por quê, pastor? Porque a única condição que você precisa para ser filho de Deus é aceitar esse Jesus maravilhoso. Ele continua e diz assim, nem da vontade do homem. O que significa? Nenhuma instituição humana tem competência para dizer seja filho de Deus. Nenhum amigo, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum padre, nenhuma igreja, nenhuma placa de igreja, nenhuma denominação pode colocar a mão em você e dizer seja filho de Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele recebe a todos quanto nele creem, e Deus os faz seus filhos. Finalmente, e agora, estou quase terminando, é que eu estava uns dias sem pregar, eu estou com uma vontade de pregar que vocês não fazem ideia. Estou quase terminando. Quando chega agora, neste ponto, João, eu penso em João que está escrevendo isso vai explodir igual um míssil. O coração dele está tão regozijante, defendendo quem é Cristo, e se colocando na posição daqueles que tomam uma decisão, que ele então rompe com um cântico de louvor, com a maior expressão, com o texto áureo do Evangelho de João, que é o versículo 14, então ele volta e diz, o verbo se fez carne, habitou, Jesus se fez homem, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pastor, que verbo é esse? O eterno, gente, o divino, o autoexistente, o Criador,
o doador da vida, o infinito, o imenso, o eterno, o imutável, o onipresente, onipotente, onisciente, transcendente, aquele que é tudo. Ele se fez carne. E a Bíblia vai dizer que ele não foi esvaziado de sua glória, não. Filipenses capítulo 2 diz, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Ele decidiu se esvaziar. Como que isso entra na minha mente? Só pela fé em Cristo Jesus, que aquele que é maior que o universo, transcendente, maior do que tudo, ele entra dentro de um bebê, e nasce de uma virgem, e agora o Criador dos céus e da terra, do universo, habita entre nós, veste as nossas roupas, calça a nossa sandália, pisa na nossa terra, come o nosso pão, bebe a nossa água, sente a nossa dor, chora a nossa lágrima, carrega sobre si o nosso pecado. E a Bíblia vai dizer, está aí, está escrito aí, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Óbvio, porque se ele viesse habitar com justiça e juízo, nós seríamos fulminados. Mas ele veio com graça e verdade, lançando sobre nós as cordas do amor, nos abraçando com a sua própria obra, nos alcançando com a sua misericórdia. Ele nos compra com o seu sangue e nos faz membros da sua família. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua... Vamos juntos? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua... E glória não é um atributo de Deus. Glória é a junção, a somatória de todos os atributos de Deus, porque Jesus é Deus. Então no Velho Testamento, cada profeta enfatiza um atributo de Deus. Isaías enfatiza a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas em Jesus, toda a plenitude dos atributos de Deus convergem nele. Ele revela todos os seus atributos, porque Jesus é Deus. Hebreus 1:3 diz, o qual ele sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Eu estou quase terminando. Já provei para você que Jesus é Deus, sim ou não? Sim ou não, gente? Amém? Vocês estão comigo? Está provado? Jesus é Deus. Ao longo do Evangelho, agora João vai escrever com o mesmo pensamento. Ele continua defendendo duas coisas e eu vou terminar aqui. Jesus é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. E Jesus é Deus, porque faz as mesmas obras de Deus. Então vocês sabem que o número 7 é o número da perfeição. O número 7 na Bíblia é um número de Deus. Então o que João vai fazer ao longo do seu Evangelho, que você pode ler essa semana, os 21 capítulos do Evangelho de João? Ele vai mencionar 7 milagres, para provar que Jesus é Deus, porque faz as mesmas obras de Deus. E ao longo do Evangelho de João, ele vai mencionar 7 declarações de Jesus, para provar que Jesus é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Tudo isso num único Evangelho, para provar que Jesus é Deus. Então no Evangelho, ele cita 7 milagres. O primeiro milagre, capítulo de número 2, Jesus transforma a água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. No capítulo 6 tem 2, ele multiplicou os pães e os peixes, e ele andou sobre as águas. Um pouco mais à frente, no capítulo de número 9, ele cura um cego de nascença. E no capítulo 11, é o único lugar da Bíblia, nenhum outro evangelho menciona. No capítulo 11, ele ressuscita Lázaro, porque ele faz as mesmas obras de Deus, porque ele é Deus. Ele é Deus. Agora João vai juntar 7 declarações para provar que ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. E olha que coisa tremenda, ele parte, João é o único que menciona, lá no capítulo 8, versículo 58, ele é o único que menciona que quando há uma discussão entre Jesus e os judeus, ele
menciona Abraão e os judeus dizem: como que você conheceu Abraão, sendo que você não tem nem 50 anos? Nosso pai Abraão viveu há centenas de anos atrás. E aí Jesus diz assim, lá em João 8,58, olha a declaração. Jesus diz assim para eles: antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou aqui é o mesmo de Êxodo capítulo 3, quando Moisés vai dizer: quando eu me apresentar diante de Faraó e Faraó me perguntar quem é o teu Deus, o que eu respondo? Deus olha para Moisés e diz assim: responda assim, diga para Faraó que o grande eu sou me enviou a vós. O eu sou é o nome próprio de Deus. Então, em João 8,58, só João menciona, porque João está defendendo o que eu estou pregando aqui. João se levanta e escreve e defende isso. Então ele vai defender isso quando Jesus diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E aí agora ele vai pegar 7 declarações do grande eu sou, para provar que Jesus é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Então segura, capítulo 6:35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quando chegamos no capítulo 8, versículo 2, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, versículo 9, ele diz assim: eu sou a porta. Capítulo 10, versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. No capítulo 11, versículo 25, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Quando chega no capítulo de número 14, versículo 6, ele tem uma tríplice coroa. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E finalmente no capítulo 15, versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vós estão enxertados em mim. Jesus é Deus, porque faz as mesmas obras de Deus. E Jesus é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é Deus. E de todos os atributos, Ele nunca vai dizer para você assim, ó: você é o pão da vida. Nunca. Ele nunca vai dizer para você assim: você é o caminho, você é a porta, você é a verdade. Não, porque esses atributos são dele. Ele nunca na vida vai dizer: você é a videira, ou você é a ressurreição, ou você é o bom pastor. Nunca. Mas de todos os atributos de Deus, um atributo Ele divide com a gente. E qual é, pastor? Ele diz: eu sou a luz do mundo. E lá em Mateus 5,14 ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Agora entenda bem o que é ser luz do mundo. Eu explico isso com o sol e com a lua. Porque o sol brilha, sim ou não? Por quê? Porque ele tem luz própria. É por isso que o sol é comparado a Jesus, que é o sol da justiça, porque Jesus tem luz própria. Agora eu pergunto para você: a lua brilha sim ou não? Brilha também. Só que a lua não tem luz própria. Então por que ela brilha, pastor? Porque ela reflete a luz do sol. Assim somos nós. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, Ele diz: vocês são a luz do mundo. Ele está querendo dizer: eu sou a luz, e vocês refletirão a minha luz. Quer refletir a luz de Deus? Se aproxime mais dele. Quanto mais perto de Deus, mais eu reflito a sua luz, mais eu reflito a sua glória, mais eu reflito os seus atributos, mais eu reflito aquilo que Ele é. Porque nós somos a luz do mundo. Vou terminar. Como entra na minha cabeça que esse Jesus que eu acabo de pregar, que é este Deus imensurável, que morreu por nós, como entra na minha cabeça que Ele é o mesmo que nos visita aqui nessa noite? Que Ele é o mesmo que para na porta do seu coração, como diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Como que entra na minha cabeça
que você ainda possa estar indeciso com relação a quem Jesus é para você. Como entra na minha cabeça que você pode passar dias, cultos, ignorando quem Ele é, virando as costas para aquele que Ele é, tomando posse do versículo que diz, eles não o receberam. Como entra na minha cabeça que alguém tem a capacidade de simplesmente virar o rosto para o seu sacrifício, para aquilo que Ele é e para aquilo que Ele faz. E Jesus, Ele é tão misericordioso, que como eu disse, Ele nos visita nessa noite com graça, que é favor imerecido, e com verdade, porque se Ele nos visitasse com justiça e juízo, muitos de nós cairíamos fulminados aqui. Mas Ele com graça e verdade chega aqui e nos abraça com seus braços de amor, com os seus laços de amor, com as suas cordas de amor, e bate na porta do nosso coração. Pastor, como eu sei que está batendo na porta do meu coração? Porque começa a arder dentro da alma. A alma pede uma decisão, e a indecisão não é decisão, gente. Ou pode até ser uma decisão que você pode tomar nessa noite, mas você tem que decidir. Como entra na minha cabeça que esse Jesus é o mesmo que entra dentro desse ambiente, debaixo desse teto, para bater na porta do seu coração e dizer, eu estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, sabe o que significa? Tire os tampões do ouvido. Deus fala contigo em todas as coisas. Deus, a Bíblia diz em Oséias que eu te atrairei para o deserto para falar ao seu coração. Talvez você esteja vivendo um deserto e Deus está te apertando e te apertando e te apertando e dizendo, tome uma decisão. Mas a gente se cauteriza, endurece a alma e continua vivendo as mesmas coisas que a gente acha que é certo, porque nós recebemos tradições que vieram da nossa família, e essas tradições não podem ser quebradas. Então tome 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 e 18, fique sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, escute agora, que por tradição recebestes os vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro incontaminado e imaculado. É mais do que tradição, é tomar uma decisão, porque salvação não é hereditária, salvação é receber Jesus como seu Salvador. E eu quero muito fazer uma oração, eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Muito fazer essa oração, e depois nós vamos participar da ceia juntos, que é esse momento tão precioso. Queridos, eu vou fazer aqui 2 orações. A primeira oração, eu quero orar por você que talvez entrou aqui dentro e precisa nessa noite tomar uma decisão, fazer uma confissão pública daquilo que Jesus é e representa para você. Eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei se o que te trouxe aqui foi o desejo de vir ouvir a pregação, ou de cantar os louvores, ou talvez até a angústia tenha te trazido aqui. Talvez você é uma pessoa que é confrontada durante a semana, e as pessoas te confrontam dizendo, mas qual é o seu problema? Você tem tudo. Qual é o seu problema? Você talvez tenha um bom trabalho, você tem uma família. Por que você reclama e o que está acontecendo? Eu tenho essa resposta para você. Sabe o que está acontecendo? É que existe um buraco dentro de você, que é do tamanho de Deus. Nada consegue preencher isso. Deus, Ele está aqui nessa noite. Ele te constrangeu a vir na sua casa, quando você pensou que estava decidindo vir à igreja sozinho, era o Espírito Santo tocando no seu coração, para que você viesse aqui nessa noite. Ele te ama, Ele tem um plano lindo na sua vida, Ele tem um plano lindo para a sua família, e Ele vai quebrar todas as maldições que foram lançadas sobre você. Ele tem uma vida de liberdade, de alegria, mas você precisa decidir. E aí você tem algumas opções. Você pode simplesmente virar as costas e ir embora, e você tem essa opção. Você pode decidir fazer isso. Ou você tem a opção também
de levantar alguma de suas mãos e dizer: pastor, eu quero Jesus na minha vida. Pastor, eu não aguento mais. E eu preciso dizer isso, que isso não é um apelo apenas para crentes ou não crentes, porque existem tantos crentes que pensam que são crentes, quando na verdade nunca foram crentes. Queridos, o maior sinal de que Jesus habita na sua vida, tenha certeza disso que eu vou falar, não é nada do que você tenha, possua ou viva. O maior sinal é um arrependimento na sua alma, por todos os pecados que você cometeu ou tem cometido. Esse momento é um momento muito precioso, muito importante. É um momento que nós estamos diante dele, e ele está batendo na porta. Ele bate na porta, e quando ele bate na porta, o coração queima. Quer ver? Vamos cantar um pouquinho? Meu coração batendo na porta. Põe a mão no coração e diga: